Glória a Deus. Deus me colocou como mensageiro para levar a sua paz para a humanidade, aonde que Deus tem a preocupação para com a humanidade. E é por esse motivo que Ele nos coloca para levar a sua palavra, a palavra da salvação para a humanidade. Às vezes vocês pensam que eu estou num lugar, numa localidade, só simples para trazer uma palavra para se as pessoas venham se aproximar de Deus. Deus me colocou nesse sentido para que eu possa levar as boas novas de salvação para a raça humana, aonde quando Jesus Cristo ele morreu, ao terceiro dia ele foi ao encontro do seu discípulo. Jesus disse com a sua palavra, dizendo: a paz vos dou, não como o mundo vos dá. A palavra de Deus nos diz que Jesus nomeou o seu discípulo e enviou de 2 em 2 e dizer: é chegado o reino do céu. Aqui no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a espaçosa, é a porta e espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos a que entra, a que encontra, ou aliás, o que entra através da sua palavra. A palavra de Deus nos fala, Jesus fazendo essa parábola para que a humanidade venha entender e compreender a sua palavra em vossas vidas. Deus me colocou nesse sentido para fazer missão e levar as boas novas de salvação para você. Assim como eu ouvi essa palavra e aceitei essa palavra na minha vida. A palavra de Deus nos fala, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que quando o homem, o ser humano ouve a palavra de Deus e o pratica, ele alcança a sua salvação. Ele está andando no caminho estreito, porque o caminho estreito é o que pouco entra por ela, e a larga é o que muito entra por ela. No qual sentido que está falando essa palavra? Porque a pessoa ouve a palavra de Deus e não pratica, e não coloca em prática. Assim como o rei Davi diz com a sua palavra, lá no livro de Salmo 119, versículo 11, que fala a respeito: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Versículo 9, que fala, versículo 9 no número 119 de Salmo, que fala: purificar o jovem, observando-o segundo a tua palavra. Quando o ser humano coloca em prática a sua palavra, para ser obediente à sua palavra, Deus age na sua vida. Aquele que coloca em prática a palavra de Deus, está andando ao caminho estreito. A porta
pecado. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não o pratica, é que andando no caminho larga, e muitos entram por ela. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, que fala: há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Jesus falando com a sua palavra, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que fala: eu sou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna, que nos leva a direto ao nosso Criador, o nosso Deus. A palavra de Deus nos fala que nós devemos ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração. Assim como o rei Davi diz com a sua palavra, do qual que eu citei nesse instante. Ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala. Um homem, não fala o nome dele, mas fala eunuco, estava no caminho deserto, sentado no seu carro, meditando na escritura do livro de Isaías, o profeta Isaías. Mas ele não entendia do qual que ele estava lendo. Mas o Espírito Santo de Deus, o anjo de Deus, enviou Filipe até ele. Vá no caminho deserto e lá tem um homem sentado no seu carro e meditando, lendo as escrituras. Filipe chegou até ele. Filipe diz com a sua palavra, dizendo: tu entende do que tu leste? Filipe, o evangelista de Deus, fez essa pergunta para ele: tu entende do que tu leste? Aquele eunuco dizendo com ele: como que eu posso entender que não tem ninguém para me explicar? A palavra de Deus nos fala: Filipe, o servo do Deus Altíssimo, o evangelista, o missionário, diz com a sua palavra. Ele começou a ensinar as escrituras para o eunuco, dizendo que aquela passagem bíblica estava falando diretamente de Jesus Cristo, aonde que ele ouviu a palavra de Deus e o acreditou na sua palavra, a palavra do homem de Deus, Filipe. E ele passou a praticar e foi para a sua cidade e anunciou o evangelho da salvação. E a palavra de Deus nos fala, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que fala a respeito que ele estava de frente da porta da cidade de Atenas. E a palavra de Deus nos fala que ele, quando estava bem na porta daquela cidade, ele viu muitos altares naquela cidade. E a palavra de Deus nos fala que naquela cidade, aquele povo adorava a Deus Diana, que é o Deus Sol, que não tem sentido. Mas ele, pregando o Deus desconhecido, aquele povo de ateniense diz: vão ver que esse pregoeiro está falando, que nós não estamos entendendo. A palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo ficou no meio daquele povo e anunciou, dizendo: eu vejo muitos altares aqui nesta cidade, mas eu anuncio um Deus desconhecido, que fez o céu e a terra e tudo que nesse mundo há. E a palavra de Deus nos fala que aquele povo ouviu a palavra do qual que o apóstolo Paulo estava ensinando, dizendo que Jesus
Ele anunciava um Deus desconhecido, do qual que não é feito pelo homem, na mão do homem, mas sim um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que age no impossível, um Deus que supre as nossas necessidades. Obrigado. A palavra de Deus nos fala que muito daquele povo anunciou, ouviu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus e acreditou na palavra do homem de Deus, o apóstolo Paulo. Hoje em dia, nessa época que nós vivemos, há uma escassez de salvação, uma escassez de conversão de alma. Como é que é isso, dona Miséria? Conversão de alma é que as pessoas ouvem a palavra de Deus de ouvido, mas não de coração. Porque aquele que ouve a palavra de Deus de coração, ele ouve e o pratica, e coloca em prática, e aceita Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Jesus é o caminho, Jesus é a porta que nos leva à salvação. A palavra de Deus nos fala, quando nós andamos no caminho de Jesus, a salvação em nossas vidas, a vida eterna em nossas vidas. Quando fala em salvação, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que fala, nenhuma condenação há. Quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne está condenado, porque vai pela tendência do pecado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito Santo de Deus, é vida e paz, gozo, alegria, salvação em vossas vidas. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 21, que fala, dizendo com a sua palavra, os homens de Deus, Atos dos Apóstolos, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 39, do mesmo capítulo 2, Atos dos Apóstolos, que fala a respeito, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus vos chama. Deus me chamou, eu aceitei, mas hoje estou aqui convidando você para que você possa aceitar esse compromisso com o nosso Senhor Jesus, para que você possa alcançar a salvação, a vida eterna, o descanso eterno. Jesus veio a este mundo, não foi poder condenar a alma do homem, mas sim para salvar. Jesus está com seus braços estendidos. Jesus disse para os seus discípulos, escreveu para nós, dizendo, tu me pediste, mas pediste mal, mas eu vim não poder destruir a alma do homem, mas sim para salvar. Jesus continuou falando, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e blasfemaste o templo do Senhor, eu conheço tu como a galinha, conheço os pintinhos debaixo das tuas asas. Jesus está com seus braços estendidos. Jesus está com teus braços estendidos para com vossas vidas. Aceita Ele. Faz um compromisso com nosso Senhor Jesus, para que você possa alcançar a salvação, que você venha alcançar a vida eterna em vossas vidas, porque o único que pode nos levar à vida, à salvação, é só Jesus Cristo. Ele que é o caminho, Ele é a porta apertada, o caminho estreito e a porta apertada, que pouco entra por ela, larga e espaçosa é o que muitos conduz sobre ele. Jesus é a porta,
Ele quer abrir essa porta para que você possa entrar. Jesus é o caminho, que Ele quer levar você até Deus. Jesus é a porta. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, toma direção, abençoa a sua loja, abençoa, meu Deus, os pequenos micros de empresa, ó meu Senhor, os comerciantes, abençoa os mineradores desta cidade, ó meu Deus, abençoa o povo de Campo Verde, em nome do Senhor Jesus.